dias voaram. Sunny tinha apenas 4 semanas para se preparar para a jornada rumo ao reino dos sonhos, então não havia nem um minuto a perder. Ele era implacável, levando seu corpo e mente ao limite na tentativa de absorver o máximo de conhecimento e habilidades possível naquele curto período de tempo. Durante o dia, ele estudava com o mestre Júlio, aprendendo aos poucos como sobreviver e cuidar de si mesmo na ausência da civilização. Suas aulas variavam de relativamente simples, como várias maneiras de produzir fogo, a muito mais obscuras e esotéricas, como navegação celestial. O que era tão difícil na navegação celestial? Bem, como se viu, o reino dos sonhos não era consistente em termos de geografia estelar. Diferentes regiões tinham estrelas e constelações diferentes, bem como um número diferente de luas. Embora o Sol parecesse o mesmo, seu comportamento era altamente imprevisível. Ainda assim, com conhecimento suficiente, é possível encontrar maneiras de estudar os céus e, posteriormente, navegar por si mesmo. A maioria dessas lições já estava, supostamente, incluída nos currículos escolares e era conhecida pela maioria dos adormecidos. No entanto, aprender algo em um livro didático e aprender a mesma coisa com um desperto de verdade eram duas coisas completamente diferentes. O professor Július tinha o hábito de se aprofundar muito mais ao explicar sua matéria. Graças a esse hábito, que consumia muito tempo, Sunny não apenas aprendeu sobre o quê, mas também frequentemente vislumbrava o porquê. Essa compreensão incipiente dos princípios subjacentes dos ambientes do reino dos sonhos lhe deu a capacidade de enfrentar qualquer situação com pelo menos algum grau de prontidão. Até mesmo as lições em línguas mortas, que Sunny inicialmente julgara inúteis, acabaram se revelando muito mais interessantes do que ele jamais poderia imaginar. Isso se devia, em grande parte, ao fato de se referirem ao próprio feitiço. Afinal, o feitiço se comunicava com os humanos em uma dessas línguas mortas. Conhecendo a língua, ele conseguiu compreender melhor suas diversas observações e descrições. O exemplo mais simples disso foi Nephis e seu verdadeiro nome, Estrela Mutante. Embora tecnicamente correta, essa tradução não conseguiu transmitir corretamente o significado exato. Ao compreender a estrutura gramatical da linguagem rúnica, foi fácil extrapolar e ver que a tradução mais correta seria a Estrela da Mudança. Além disso, havia diferentes runas para mudança, cada uma com sua própria conotação. Dependendo da runa usada para transmitir o significado do nome, ele também poderia significar estrela ruinosa ou estrela do infortúnio. Uma pequena mudança na formulação e na conotação pode fazer toda a diferença na vida real. Sunny, que nunca havia estudado seriamente antes, achou o processo de aquisição de grandes quantidades de conhecimento teórico estranho, entorpecente e exaustivo. No entanto, em certo sentido, também era estimulante. Afinal, conhecimento era algo ao qual apenas os privilegiados tinham acesso. Foi também essa autoridade sobre o conhecimento que os manteve em posição de poder, criando um círculo vicioso de desigualdade. Os pobres não tinham oportunidade de estudar, sem a vantagem de uma boa educação, não tinham como deixar de ser pobres. O mais estranho de tudo isso era que Sunny agora era uma dessas pessoas privilegiadas. Mais do que isso, ele estava no auge da hierarquia social. Não só havia obtido acesso a uma quantidade ilimitada de conhecimento, como até mesmo suas necessidades básicas, como comida e abrigo, eram atendidas pelo governo, permitindo que ele se concentrasse totalmente no único objetivo de se desenvolver como um desperto. Essa transformação repentina o teria lançado em um turbilhão de reflexões filosóficas se ele tivesse tempo de sobra. Mas ele não o fez, porque o professor Július também insistiu em dar aulas práticas em dias alternados. Mesmo que algumas delas tivessem que ser feitas em simulações de realidade virtual, ele insistiu em usar as estações de imersão total com feedback físico aprimorado. Como resultado, Sunny estava exausto e completamente exausto. O lado bom era que, com tanto exercício, somado ao seu corpo recém-reformado, Sunny nunca estivera em melhor forma. Mesmo sem treinamento de combate, ele sentia sua força, resistência e agilidade melhorando a passos largos. Basicamente, o renascimento peculiar que ele experimentou após completar o primeiro pesadelo havia aprimorado o potencial inato de seu corpo, elevando-o ao ápice da condição humana. No entanto, cabia a ele realizar esse potencial com suor, esforço e muito trabalho duro. A aplicação prática de técnicas de sobrevivência na natureza lhe proporcionou a oportunidade de fazê-lo. E como se isso não bastasse, Sunny secretamente coletava informações sobre outros adormecidos e praticava controle das sombras todas as noites. Sua sombra era independente o suficiente para ser enviada em missões de reconhecimento sem seu controle direto. Ela se esgueirava de um lado para o outro, ouvindo conversas e observando diferentes classes onde os adormecidos tinham que demonstrar suas habilidades de aspecto. Então, depois que Sunny terminava o jantar e voltava para seu quarto, ele voltava e compartilhava tudo o que tinha ouvido e visto durante o dia. O único problema com esse arranjo era que a sombra, apesar de sua aparente ironia, se mostrava bastante ingênua. Ela não entendia muito bem como o mundo humano funcionava e, como tal, frequentemente falhava em distinguir entre informações úteis e conversas sem sentido. Então, na maioria das vezes, Sunny não recebia nada de valor nem fofocas interessantes em vez de segredos importantes. Foi assim que ele descobriu que no centro adormecido o romance estava no ar. Afinal, havia 100 jovens lindos presos no subsolo, próximos uns dos outros, com o toque especial de uma ameaça mortal pairando sobre suas cabeças. Muitos sentiam que a vida era curta e que era hora de aproveitar o dia. A paixão floresceu à sombra do perigo iminente. Sunny estava excluído de todo esse lado da questão, é claro. Primeiro, ele já havia se posicionado para ser visto como um lunático desagradável. Segundo, ele simplesmente não tinha tempo para nada além de suas aulas e treinamento.
E, por último, ele tinha receio de se aproximar demais de alguém, com medo de que surgisse uma situação em que não tivesse escolha a não ser revelar seu verdadeiro nome. Além de reunir informações e aprender lentamente sobre o escopo e os detalhes de várias habilidades de aspecto, em menor grau, defeitos, ele também estava experimentando o controle das sombras. Os resultados foram muito promissores. Ele rapidamente descobriu que sua sombra era capaz de aprimorar vários objetos, e não apenas seu corpo. Se ela se enrolasse em uma arma, o golpe seria mais forte e causaria mais dano. Se fosse aplicada a uma armadura, a armadura se tornaria mais resistente e difícil de quebrar. O aumento também foi bastante substancial. Foi quase o dobro do valor inicial. No geral, essa habilidade, se usada corretamente, poderia torná-la uma potência entre os adormecidos. Muitos aspectos de combate poderiam causar mais velocidade ou dano, muitos poderiam fornecer mais defesa e proteção, mas nenhum era tão completo e versátil quanto o Escravo das Sombras. Com a utilidade adicional de Visão das Sombras, Passo das Sombras e Batedor das Sombras, foi realmente incrível. E assim, dia após dia, lentamente se transformaram em semanas. Antes mesmo que Sunny percebesse, o solstício de inverno já estava aqui.